Você já ouviu alguém dizer que para ser salvo precisa só crer, que o batismo é apenas um símbolo? Mas será mesmo? Jesus, depois de ressuscitar, ele deixou uma ordem muito clara em Mateus 28:19, onde diz: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Se fosse algo opcional, ele não teria incluído o batismo nessa grande comissão. Então vamos ao ponto. Será que o batismo salva? Alguns dizem que não, citando o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Mas esse texto, ele não está falando exatamente do batismo. Ele está condenando as obras humanas para ganhar mérito diante de Deus, como se a salvação fosse algo que a gente conquista com as nossas boas ações. A grande verdade é que o batismo não é uma obra humana, o batismo é um ato de fé. Veja o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 12, onde ele diz: "Fomos sepultados com ele no batismo e com ele fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos." Ou seja, o batismo é uma resposta de fé, não é mágica, não é um ritual vazio. É Deus quem age quando respondemos com fé ao Evangelho. E isso fica claro no livro de Romanos, capítulo 6, que Paulo ensina que no batismo nós nos unimos à morte de Cristo. Ali morremos para o pecado, somos sepultados e com ele ressuscitamos para uma nova vida. O velho homem é crucificado e o pecado perde o domínio. É nesse momento que passamos da morte para a vida, ou seja, não é apenas um símbolo, é um ponto de transição da velha para a nova criatura, para a nova vida em Cristo. E isso se confirma em Atos 2:38, no primeiro sermão após a ressurreição de Jesus, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, responde à multidão que estava arrependida: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo." Pedro não disse apenas creiam, e ele conecta o arrependimento mais o batismo ao perdão e ao dom do Espírito. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. E esse padrão ele se repete em várias conversões no Novo Testamento. Em Atos capítulo 8, nós temos a história do eunuco etíope, que ao ouvir a pregação de Filipe, ele vê a água e pergunta: "O que me impede de ser batizado agora?" E então você vê que ele crê, ele desce as águas e é batizado na mesma hora. Em Atos 22:16, Ananias diz para Paulo: "E agora, Paulo, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele." Mesmo depois de Paulo ter visto Jesus, orar por dias, Paulo ainda precisava ser batizado para lavar os seus pecados. Olha que interessante esses textos. Agora vamos voltar para uma história do Velho Testamento que ilustra esse princípio, que é a história de Naamã. Ele era um comandante sírio, mas estava com lepra. E Eliseu, o profeta, não fez nenhuma oração e nem tocou nele. Apenas mandou para que Naamã vá até o Rio Jordão e que ele mergulhasse 7 vezes. Naamã ficou ofendido porque ele queria um gesto talvez mais espiritual, mais místico, mas depois de relutar em fazê-lo, ele decide obedecer. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 14, diz que assim que ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado e a sua pele se tornou como uma pele de criança. Olha, não foi o Jordão que curou ele, foi a fé em obedecer a palavra do profeta. Naamã foi curado no momento em que ele mergulhou, e com o batismo é a mesma coisa. Não é a água que tem poder, é a fé em obedecer aquilo que Deus mandou. E muitos se perguntam: "Tá bom, Augusto, mas e o ladrão na cruz?" É verdade, ele foi salvo sem ser batizado, mas a gente tem que entender que ele viveu antes da nova aliança, antes da ordem de Jesus, antes da igreja ser estabelecida. Você quer viver com base no caso isolado ou você quer viver com base no padrão que Jesus ensinou depois da morte ali na grande comissão? Então, a verdade ela é muito clara. O batismo salva sim. Não é algo que nós merecemos,
não é por merecimento, mas pela fé no que Deus nos mandou fazer. Não é um ritual sem sentido, é o momento onde Deus nos perdoa, nos transforma e nós começamos uma nova vida. Se você ainda não foi batizado com entendimento, então não adie esse dia. Como Ananias disse para Paulo, o que você está esperando? Então a decisão que nós precisamos tomar é hoje. Então se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe com alguém e siga as nossas páginas aqui do Instagram e do YouTube para que você possa aprender mais sobre a Bíblia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.